Quem não gosta de receber um aluguel todos os meses na conta, né? Afinal, no Brasil, todo mundo já foi criado com esse pensamento de a melhor coisa que tem é investir em imóveis. Mas muitas vezes você não tem um dinheiro suficiente para comprar um imóvel e é aí que eu apresento para você. Existem os fundos imobiliários, que com um valor muito mais baixo do que você comprar um imóvel, você consegue receber um aluguel todos os meses e na proporção você consegue valores bem maiores do que os imóveis também. Você já conhecia? Sabia disso? Então, hoje, esse é o tema do vídeo que eu vou falar para você. Se você não me conhece, eu sou o Marcel aqui do canal Comece a Investir e eu já quero que você coloque aqui nos comentários: você já investe em fundos imobiliários ou já conhecia sobre fundos imobiliários? Se você já investe nesse tipo de investimento, coloca aqui embaixo qual fundo imobiliário que você já tem na carteira. E hoje eu quero trazer para você um assunto bem interessante. Várias pessoas me perguntam, falam assim: Marcel, mas quanto que rende 100 mil reais investido em fundos imobiliários? E eu vou falar para você, afinal minha carteira esse mês bateu os 100 mil reais investidos somente em fundos imobiliários e eu vou mostrar para você quanto que eu estou recebendo de dividendos todos os meses. Mas para você que está chegando aqui, talvez você tenha um pouco de dúvida sobre a questão dos fundos imobiliários, como que funciona esses dividendos, e eu vou explicar para você antes da gente mostrar a simulação e eu mostrar quanto que eu estou recebendo de dividendos todos os meses, tá? Os dividendos dos fundos imobiliários, o que é mais interessante neles é que ele é isento de imposto de renda. Então essa é a grande diferença dos dividendos dos fundos imobiliários e dos aluguéis de imóveis. Os aluguéis de imóveis, eles podem ser passivos de imposto de renda. Então tem casos onde você precisa pagar e recolher imposto sobre esse aluguel aí que você recebe, diferente dos fundos imobiliários. Ah, Marcel, mas então o fundo imobiliário ele é todo isento? Não, ele é isento apenas os dividendos. A questão de valorização das cotas, vamos supor que você comprou um fundo imobiliário por 100 reais e vendeu ele por 120, esse lucro você vai ter que pagar o imposto normalmente. Da mesma forma que você comprar uma casa por 100 mil e vender ela por 200 mil, também vai ter que pagar imposto de renda, tá? Agora, os dividendos recebidos que são proporcionais aí aos aluguéis recebidos, isso é isento, você não precisa pagar nada de imposto. E isso que é fascinante nos fundos imobiliários. Você acaba tendo uma renda mensal sem precisar pagar imposto por isso. O que é mais interessante ainda nos fundos imobiliários é a questão ao poder aí que você precisa para acessar isso, né? Existem fundos imobiliários que você a partir de 10 reais já começa a receber dividendos. Uns dividendos na faixa aí de 1% ao mês. Então existem fundos imobiliários a partir de 10 reais. Você investindo 10 reais já consegue receber cerca de 10 centavos de dividendos. Então imagina, quanto mais você investe, maior potencial você tem de receber esses dividendos. Então, se você investir 10, você recebe 10 centavos. Se você investir 100 reais, você já tem um potencial de receber aí cerca de R$1 em dividendos. Se você investir 1.000, você já consegue receber 10 reais em dividendos. E se você investir 10 mil, você já consegue receber cerca de 100 reais em dividendos. Então, existem fundos imobiliários que pagam aí na faixa de 1% ao mês em dividendos. Mas o que é muito importante você pensar e você considerar é a questão da segurança da carteira. Então, por exemplo, nessa métrica, se nós investirmos aí 100 mil reais em fundos imobiliários, nós temos potencial de receber até R$1.000 somente em dividendos livres de imposto de renda. Só que será que esse é o correto? Será que você investir tudo em um único fundo imobiliário, ou um fundo imobiliário que normalmente paga um pouco mais em dividendos, provavelmente ele vai ter um risco um pouco mais elevado? Será que isso está protegendo a sua carteira? No longo prazo isso vai se sustentar? É isso que você tem que pensar. Então, nessa teoria, é mais interessante você montar uma carteira diversificada de pelo menos uns 5 fundos imobiliários nessa sua carteira, para aí sim, na média, nós sabermos quanto que nós estamos conseguindo em dividendos mensais. E foi exatamente o que eu fiz. Então, na minha carteira, eu tenho diversos tipos de segmentos. Eu tenho fundo imobiliário de logística, eu tenho fundo imobiliário de shopping, tenho fundos imobiliários um pouco mais agressivos, que são os fundos de papel, alguns fundos aí um pouquinho mais agressivos, que também têm um dividendo maior, para, na média, eu conseguir dar uma balanceada e conseguir uns dividendos até que interessantes para esse valor. Então, nos fundos imobiliários temos os fundos mais conservadores, que são aqueles fundos de tijolo, logística, shopping, laje corporativa, são um pouco mais conservadores. Automaticamente os dividendos vão ser um pouco mais baixos, na casa aí de 0,6, 0,5 até 0,7 é a média desse tipo de fundo imobiliário pagar de dividendos. Na contraparte, nós temos os fundos de papel, que são fundos um pouco mais agressivos, porém pagam mais dividendos.
normalmente pagam aí 0,9%, 1%, alguns pagam até mais do que 1% ao mês. Então o ideal é o quê? Nós unirmos esses diferentes tipos de fundos imobiliários formando uma carteira de fundos. E é isso exatamente o que eu fiz. Então hoje, na minha carteira, eu tenho aí cerca de 12 fundos imobiliários, que está representando um total investido aí de cerca de 100 mil reais. Então hoje você consegue ver que a minha carteira está aí na faixa de 100 mil reais, esse valor vai oscilando um pouquinho, referente aí ao valor das cotas, né? E nesse mês, no último mês, agora em outubro, eu recebi um total de R$ 845,85 somente em dividendos dos fundos imobiliários. Nesse valor aqui não está contando o que eu recebo de ações, não está contando o que eu recebo de dividendos de algumas ações lá do exterior também. Apenas essa carteira de fundos imobiliários. Então nós podemos chegar aqui à conclusão. Essa minha carteira está rendendo na média, por mês, cerca de 0,85% de média somente em dividendos dos meus fundos imobiliários. Marcel, mas 0,85% é muito, é pouco? E aí o que você pode fazer é comparar com a média de recebimento de imóveis físicos. No Brasil hoje, a média de aluguel no Brasil é entre 0,3% a 0,4%. Então se eu fosse pegar pela média dos imóveis, se eu tivesse comprado aí um imóvel nesse mesmo valor, na casa aí dos 100 mil reais, provavelmente eu ia conseguir alugar ele na casa dos 400 reais. Então pode ver que eu estou conseguindo mais do que o dobro do que eu conseguiria com um aluguel de imóvel físico e estou conseguindo com a carteira de fundos imobiliários. Então tem potencial sim de render mais do que o imóvel físico. Você tem que pôr na balança qual é a sua estratégia, se vale a pena você ir mais para fundos imobiliários ou se vale a pena você investir apenas em imóveis físicos, tá? Então hoje eu mostrei aqui para você quanto que minha carteira de 100 mil reais rendeu em outubro com os fundos imobiliários. Se você gostou, já deixa aqui no comentário, coloca aqui no comentário também qual tema você quer para um próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo então, hein? Forte abraço, valeu!